A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui novamente para mais um podcast, programa A Família Como Vai, o nosso encontro na Rádio Alvorada, FM 106.3, a Rádio da Família, todos os sábados, das 9 às 10 da manhã. Mas esse conteúdo também está disponível nas plataformas digitais. Você pode acessar no YouTube, você pode acessar também no Spotify. E você pode compartilhar esse conteúdo. Você pode mandar pelo WhatsApp para quem você quer que acompanhe estes conteúdos que nós estamos trabalhando aqui. E além do podcast A Família Como Vai, você vai encontrar no canal da Rádio Alvorada de Londrina, nas plataformas digitais, muitos outros podcasts que servem para o seu crescimento, para o seu aprofundamento na fé e na vida, de um modo geral. Eu sou o Diácono Geraldo Luiz, é uma alegria estar aqui com você para falar das coisas de família, para tratar de temas que são temas delicados, porque a família é a delicadeza de Deus. E por isso, quanto mais nós nos aprofundarmos dos segredos, nós nos aprofundarmos nos mistérios, nos desafios da vida em família, com certeza, mais nós estamos realizando a vontade de Deus na nossa vida. Porque o nosso Deus é família e o nosso Deus nos quer em família. E hoje, querido irmão, querida irmã, nós queremos dar continuidade a este tema que nós estamos tratando já há algum tempo, que é a questão dos conflitos, das discussões, das divergências que nós muitas vezes temos na nossa vida de família e que é algo que tem que ser encarado com naturalidade. Às vezes, idealizamos as nossas relações e nos frustramos quando chegamos num determinado momento e não conseguimos encontrar um denominador comum para alguma situação que está se colocando na nossa vida. Calma, porque esta ansiedade de achar que alguma coisa de ruim está acontecendo na relação, ela é pior ainda. Encarar com naturalidade o fato de que somos pessoas diferentes, personalidades diferentes, histórias de vida diferentes, que viemos de famílias com características diferentes. E a construção da nossa família, ela exige de nós realmente algo que é sacrifício, no bom sentido da palavra, algo que é feito de forma sagrada. Sacri facere, fazer sagrado, é aquilo que se transforma em algo sagrado, porque nós queremos que seja o melhor, porque nós queremos que seja para Deus. E isso acontece na vida de família. Hoje, querido irmão, querida irmã, eu quero trazer o tema das emoções. Porque as emoções, elas têm muito a ver com todas estas situações que muitas vezes envolvem a vida de família. Nós precisamos gerenciar as nossas emoções durante conflitos, durante situações e na nossa vida de família, do dia a dia, no nosso conhecimento, nos nossos relacionamentos. É importante nós termos claro que nós nunca vamos conseguir resolver todos os desafios, todas as situações, todos os problemas que envolvem a vida de família com serenidade, com calma, com tranquilidade, com o controle total da situação. Nós somos feitos de emoções. E não estamos aqui para negar as nossas emoções, mas estamos aqui para procurar compreendê-las, para procurar entender o que está no fundo do nosso coração quando reagimos de determinada maneira. Então eu penso que o primeiro passo é nós entendermos o que são as emoções que nós sentimos. Pois é, querido irmão, querida irmã, é importante nós sabermos que as emoções são reações orgânicas, são reações físicas, são sensações que nós temos diante de situações externas a nós.
Então algo acontece ao nosso redor e isso desperta em nós uma sensação. E é importante que nós entendamos isso, porque isso acontece não de uma maneira consciente, como eu estou dizendo para você agora. Nesse momento, por exemplo, enquanto eu estou aqui falando para vocês, enquanto eu estou aqui olhando para essa câmera, eu estou tendo uma emoção. Eu estou tendo uma certa ansiedade para que o conteúdo seja traduzido da melhor maneira possível. Veja, até gaguejei. Por quê? Porque há uma ansiedade e ela é natural. Ela se manifesta, por exemplo, com um aumento do suor, ela se manifesta com a rapidez, por exemplo, no falar, quando estamos ansiosos. Eu estou tomando o exemplo da ansiedade, mas nós temos muitas outras emoções. Olha, deixa eu colocar aqui para vocês. Nós, quando falamos de emoções, nós estamos falando da ansiedade, nós estamos falando do tédio, sabe aquela coisa de não aguentar mais algo? Nós estamos falando de aversão, mas nós estamos falando também de afeição. Nós estamos falando do medo, nós estamos falando de uma atração. De repente, do nada, alguém fala algo e me serve como uma coisa que me faz sentir uma simpatia pela pessoa. E às vezes eu posso sentir uma antipatia. Mas, querido irmão, querida irmã, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Antipatia e simpatia dizem mais sobre nós do que sobre a outra pessoa. Porque se a sensação vem, ela está retratando alguma coisa que está dentro de mim. E mais do que simpatia ou antipatia, o que nós devemos cultivar na nossa vida é a empatia. É a capacidade de compreender e de nos colocar no lugar dos outros. Mas às vezes temos uma determinada reação diante de uma pessoa e aí ficamos cultivando aquilo por um longo tempo, achando que aquilo é um sentimento, de fato, mas que brotou de uma emoção que eu senti num determinado momento e que me trouxe uma sensação agradável ou desagradável. E quando eu me coloco diante daquela pessoa ou diante daquela situação, vem no meu inconsciente esta sensação e eu às vezes já me coloco de uma maneira predisposta contra aquela pessoa ou contra aquela situação. Em resumo, nós temos que começar a entender quais são as nossas emoções e como elas funcionam na nossa vida. Nós já voltamos. E voltamos aqui para falar das nossas emoções, né? Estava falando da ansiedade, estava falando da simpatia, da antipatia, estava falando da atração, da rejeição, mas nós podemos acrescentar aqui, por exemplo, o medo, a surpresa, a raiva, o nojo, a alegria, a tristeza. São todas reações que nós temos e que são acompanhadas, querido irmão, querida irmã, de sensações físicas, orgânicas também. Vejam, por exemplo, o nojo, ou veja a tristeza. A tristeza nos prostra, a alegria nos predispõe. Então, nós reagimos também fisicamente diante das emoções que estamos sentindo. Mas é importante nós entendermos que identificar essas emoções é algo fundamental para que nós possamos crescer na nossa vida e nos nossos relacionamentos. E por que eu digo isso, querido irmão, querida irmã? Eu digo isso porque muitas vezes nós ficamos sem tomar consciência dessas emoções. Nós nos deixamos levar pelas emoções. E é claro que nós somos feitos de emoções. É claro que o que nós estamos colocando aqui não é uma negação, mas nós precisamos entender o papel que as emoções têm. As emoções, querido irmão, querida irmã, elas têm o papel de mostrar para nós quais são os nossos desejos, quais são as nossas necessidades. Todos nós temos necessidades. Necessidade de ar, necessidade de alimento, mas temos necessidade também de sermos acolhidos, de sermos reconhecidos, de sermos validados, de sermos valorizados.
E às vezes a emoção está mostrando para nós que isso não está acontecendo. E aí nós reagimos. E ao invés de entender, mas por que eu estou sentindo isso? Será que isso que eu estou sentindo tem a ver com alguma situação que eu vivi e que nesse momento está surgindo novamente? E eu estou atribuindo tudo a essa pessoa? E por isso eu estou reagindo de uma forma emocional apenas, sem pensar, sem entender mais profundamente aquilo que está acontecendo. Querido irmão, querida irmã, esse mundo das emoções é realmente um grande desafio para nós. E como eu já disse, e novamente eu repito, querido irmão, querida irmã, não se trata de calar, de negar, de reprimir ou de conter aquilo que nós sentimos. Nós somos seres carregados de emoções. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos transformar num barquinho de papel que vai sendo levado de um lado para o outro conforme o vento, conforme o calor das emoções. É importante, elas fazem parte da nossa vida, elas mostram quem nós somos e trazem para nós todas as nossas experiências, porém, nós precisamos conhecê-las. Nós precisamos saber que elas estão presentes num determinado momento, especialmente quando nós estamos num momento em que estamos alterados, estamos dominados pelas emoções. Muitas vezes os conflitos vão se alimentando porque nenhum dos dois é capaz de, nesse momento, manter um pouco a lucidez de perceber que aquilo que está sendo dito não era para ser dito. Aquilo que está sendo dito é apenas e tão somente um colocar para fora situações internas que nós não estamos suportando dentro de nós. E aí colocamos. E aí a outra pessoa começa a rebater e nesse rebate daqui, rebate dali, vai aumentando cada vez mais a tensão. Ou então, querido irmão, querida irmã, aquilo que nós já comentamos aqui, a pessoa que diante da intensidade da emoção do outro se recolhe e ao se recolher se fecha. E isso também não ajuda. Isso não significa dizer que em determinados momentos nós não devamos realmente, para baixar a tensão num momento de maior exaltação, ficarmos em silêncio. Mas existem silêncios e silêncios. E é importante que nós entendamos também que nós não falamos apenas através da nossa boca, mas o nosso corpo todo fala. Então, se eu estou em silêncio, mas estou com ar de superioridade, se eu estou em silêncio, mas estou com ar de desprezo, se eu estou em silêncio, mas eu estou com um olhar agressivo, com um gesto de fechamento diante do que o outro está falando, eu estou falando. Eu só não estou rebatendo com palavras, mas eu estou devolvendo para a pessoa o mesmo que ela está mandando para mim, que é algo ruim, uma emoção negativa. Como as relações humanas são desafiadoras, né, querido irmão, querida irmã? Eu não quero que vocês fiquem pensando que o meu papel aqui é a gente ficar procurando pelo em ovo, como diz o ditado popular, né? A vida é tão tranquila e esse cara vem aí criar um monte de coisas que a gente nem percebe. Olha, um dos princípios da terapia de casal e família, da terapia sistêmica, que é a linha que eu abraço e que eu entendo como realmente algo que nos ajuda a caminhar, é que as coisas nas relações humanas, elas não são tão simples assim. Nós, seres humanos, e a própria realidade não é simples, ela é complexa. E complexa não significa complicada, porque aí é que está o problema. Nós achamos que simples é o contrário de complicado. Não, simples não é o contrário de complicado. Complicado pode ser uma coisa que nós mesmos transformamos em algo embaralhado. Complexo é algo que tem várias facetas a serem verificadas. Então, as relações humanas, elas envolvem muitos aspectos. Uma vida de família é algo que exige de nós atenção para muitos detalhes que, se às vezes não estamos atentos
estamos magoando o outro, mesmo sem ter consciência disso. Por isso, querido irmão, querida irmã, esse nosso bate-papo a respeito das emoções. Família que reza unida sempre estará. E nós voltamos para o último bloco do nosso podcast, A Família Como Vai. Que bom que você está aqui com a gente, viu? E você pode também mandar o seu feedback, deixe seus comentários aí na plataforma, ou de repente manda pra gente uma mensagem pelo 999930318, que é o WhatsApp da Rádio Alvorada, 43 é o nosso código de área, onde quer que você esteja acompanhando, e o 999930318 é o nosso WhatsApp, e você pode interagir conosco também por esse meio. Mas, querido irmão, querida irmã, vamos continuar falando das emoções? Vamos continuar falando a respeito desse tema tão desafiador, porque a pergunta que fica para nós é: como lidar com estas emoções? Como nós termos consciência das emoções que estão presentes na nossa vida? Porque a consciência das emoções reduz a nossa agressividade. Quando nós percebemos por que estamos reagindo desta forma, nós somos capazes de, então, diminuir essa nossa agressividade, porque a emoção, ela vem como uma reação natural. Então, se eu estou me sentindo ameaçado, se eu estou me sentindo agredido, e veja, eu estou falando, olhe bem o que eu estou dizendo, se eu estou me sentindo, não significa que o outro esteja me agredindo, não significa que o outro esteja me atacando. Eu estou me sentindo. Isso é um segredo, isso é uma chave fundamental para as relações humanas. Quando nós, ao invés de falarmos do outro, falamos dos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, querido irmão, querida irmã, elas são sempre verdadeiras. O que eu estou sentindo, eu estou sentindo. Se eu disser para o outro, você está me atacando, talvez eu esteja sendo injusto, porque a pessoa não está me atacando. Talvez ela está falando um pouco mais áspera, talvez ela está falando com um pouco mais de energia, mas no padrão dela, ela não está me atacando. Então, a maneira correta de eu me dizer para ela é: eu estou me sentindo atacado. E isso faz uma diferença muito grande, porque eu saio da acusação para a manifestação de um sentimento. E esse é o primeiro passo para que possa haver um entendimento no relacionamento entre as pessoas. E por incrível que pareça, né, querido irmão, querida irmã, o que nós fazemos, principalmente depois que já descarrilhou o trem, depois que a vaca já foi pro brejo, na linguagem popular, é realmente partir para a troca de acusações, a troca de... E só vai elevando cada vez mais a temperatura, e isso acaba criando uma situação muito, muito, muito ruim. Então, querido irmão, querida irmã, relacionamentos insatisfatórios de longo prazo normalmente são marcados por uma falta de conhecimento das emoções. São pessoas que permanentemente se agridem. E olha, uma coisa muito bonita que eu li, inclusive ontem, quando estava preparando esse momento, o depoimento de uma psicóloga dizendo: eu vi meu pai e minha mãe brigarem durante muito tempo, acabarem se separando, e depois de 20 anos, meu pai confessar a mim que ainda amava a minha mãe. Mas isso não é suficiente, querido irmão, querida irmã, porque podemos amar, mas o amor precisa de cultivo. O fato de amarmos, o fato de termos uma atração por alguém e de querermos, inclusive, compartilhar a vida com essa pessoa e até fazer coisas pelo benefício, pelo bem desta relação, muitas vezes não é suficiente se nós tropeçamos nas nossas emoções. Se nós, às vezes, não percebemos que não estamos conseguindo transformar aqueles momentos que são bons nos momentos que predominam. Aquelas lembranças que são boas naquelas que são as que nós cultivamos mais.
Porque esta é uma outra questão também importante nos relacionamentos. Às vezes, quando nós estamos convencidos de que o nosso relacionamento não está bom, nós só buscamos as coisas que não estão bem. E aqui eu não estou falando, querido irmão, querida irmã, de um mundo de Poliana. Eu não estou falando de ver as coisas de uma maneira cor-de-rosa, tudo lindo, pensamento positivo. Não é isso. Eu estou falando de honestidade com a nossa própria história. Quando nós elegemos uma verdade para nós, sobre o nosso relacionamento ou sobre uma outra pessoa, nós ficamos buscando somente aquelas coisas que confirmam a verdade que nós estamos convencidos dela. Nós esquecemos todo o resto. Então, quando nós chegamos à conclusão de que o nosso relacionamento não dá mais, nós esquecemos de todas as experiências boas que tivemos e ficamos apenas e tão somente com aquelas coisas que foram marcantes do ponto de vista negativo. E eu já disse aqui para vocês num programa anterior a famosa lei do 1 para 5. Para cada experiência negativa, para cada sensação negativa, nós devemos buscar 5 positivas para que aquela vá sendo anulada. Isso vale também para quando nós estamos buscando argumentos para continuarmos vivendo com a pessoa. Temos coisas ruins? Temos, porque isso faz parte da vida, mas com certeza temos as coisas boas. E muitas vezes as esquecemos. As esquecemos porque não somos capazes de dar o braço a torcer e reconhecer que estamos sendo tomados por emoções que dizem mais sobre nós do que sobre as outras pessoas. Querido irmão, querida irmã, existem situações em que a única forma de nós sairmos deste emaranhado das nossas emoções é buscando um apoio profissional. É buscando alguém que possa nos ajudar a entender estas emoções e não procurar aquelas mesmas pessoas que só vão concordar com a gente e vão falar mal e vão ficar ativando ainda mais essas emoções. Uma pessoa que esteja distante emocionalmente do que nós estamos vivendo para nos ajudar a buscar o melhor caminho para a nossa vida. São anjos também que Deus coloca na nossa vida. Não tenhamos preconceito em buscar ajuda profissional quando isso for necessário. Foi muito bom estar com vocês em mais esse podcast. Compartilhe, divulgue, evangelize também com a sua generosidade. Grande abraço e nos vemos no próximo podcast. A família como vai, meu irmão vem.